A Lei Geral de Proteção de Dados, ou Lei 13.709 de 2018, é uma legislação que, em conjunto com o Marco Civil da Internet, regulamenta direitos fundamentais, como a privacidade, intimidade e liberdade de expressão em um mundo mais informatizado e integrado com o uso da internet. O mundo todo vinha sofrendo com inúmeros casos de abuso decorrentes do excesso, disposição de informações e uso indevido na internet, tanto por empresas que queriam analisar o perfil de potenciais consumidores para propagandas direcionadas, bem como guerras comerciais ou políticas. Mas o estupim foi os escândalos de privacidade envolvendo o Facebook, em que aquela empresa, Cambridge Analytica, utilizou de dados dos usuários para que pudessem fazer a campanha política mais assertiva e customizada na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Bom, aí veio a União Europeia, que foi a pioneira nesse sentido, criando a General Data Protection Regulation, que logo após foi seguida pelo Brasil com a sua LGPD e foi um dos países pioneiros aí com relação a esse assunto. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é extremamente rigorosa com o cumprimento das normas, podendo prever multas altíssimas para as empresas que não comprovem que estão adotando meios e processos eficazes que garantam a proteção de dados de seus clientes, fornecedores ou os colaboradores. Todas as empresas deverão, na medida em que forem sofrendo a fiscalização, comprovar a eficiência de suas práticas, a exemplo de um termo onde fica explícito para o consumidor a finalidade do uso dos dados que estão sendo coletados e a garantia de que não haverá desvio do propósito com essas informações ou esses dados. Bom, as empresas devem buscar o auxílio de seus departamentos jurídicos ou advogado especialista que, juntamente com a direção ou RH, farão toda a adequação. Depois irão passar por um profundo processo de auditoria e consultoria, onde se aplica o que a gente chama de plano de adequação, que dura em média 10 meses para a sua implementação. Bom, no plano de adequação é feita uma revisão completa em toda a rotina de coleta de dados que é realizado pela empresa, desde um mero cadastro na recepção até o fornecimento do produto ou do serviço ao consumidor final, mesmo que a obtenção dos dados seja feita por um terceiro, como por exemplo o operador logístico, Caso o terceiro também não adote práticas baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados e não haja previsão em seus termos próprios ou contratos, a empresa da qual está tendo essa relação pode também ser solidária com relação às multas ou eventuais ações judiciais. No plano de adequação também deve-se revisar contratos, termos gerais, os termos de uso, o manual do produto e as políticas de uso, como em outra infinidade de documentos que fazem parte do cotidiano da empresa. E também deve haver uma mobilização dos funcionários por meio de cursos, workshops que são desenvolvidos por essa assessoria jurídica que foi escolhida pela empresa. Toda e qualquer tipo ou tamanho, e não somente as empresas de tecnologia, como a maioria pensa, por ter a ver dados, Não só os dados eletrônicos. Todo e qualquer tipo de dado pessoal registrado, até mesmo em meios físicos, como agendas, blocos, todos esses dados são carecedores da proteção da Lei Geral. A lei deu um prazo para que as empresas se adequassem. Então, a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020, quando vão começar as fiscalizações. Portanto, nós estamos aí há praticamente um ano das empresas colocarem em prática o plano de adequação, porque em agosto de 2020 a fiscalização vai vir com tudo nas empresas. Bom, vamos imaginar um caso simples. Você vai numa clínica e nessa clínica você faz um exame e de repente nesse exame de sangue constata que você tem AIDS. Aí você manda um primo seu ir lá e buscar esse exame e de repente ele fica sabendo e expõe para todo mundo. A clínica ela pode ser autuada por conta desse vazamento de dados a partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção. Então você vê com uma situação bem simples o tamanho do incômodo que pode haver. Então a multa simples
que é aplicada nas empresas pode chegar até 2% do faturamento líquido, limitando aí a um valor máximo de 50 milhões de reais. Tá? Mas pode haver também uma multa diária e até mesmo a obrigatoriedade da eliminação dos dados da sua base, o que, dependendo do tipo da empresa, como as empresas de tecnologia, venda, e-commerce, pode inviabilizar o negócio, né? E esses são só alguns dos exemplos da onde pode chegar a autuação. Bom, junto com a lei foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será o agente fiscalizador e autuador, e ele fará isso por meio de engrenagens do próprio Ministério Público. Por isso que é muito importante que todas as empresas estejam adequadas em suas diretrizes até agosto de 2020, devendo passar por um processo que é realizado pelo jurídico, evitando assim a fiscalização e autuações elevadas que prejudiquem a imagem da empresa e até mesmo o seu próprio fluxo de caixa. Diante de todas essas considerações, que é importante que as empresas busquem o seu jurídico ou um advogado especializado para fazer o plano de adequação, e nesse período de 1 ano é um trabalho que ainda qualquer jurídico poderia levar em torno de 10 meses para fazer a adequação. Então, elas fazendo essa verificação agora junto com seus departamentos jurídicos, com seus advogados que tenham especialidade e conhecimento no assunto, elas vão estar já bem avançadas em adequação com a lei, evitando qualquer tipo de fiscalização ou qualquer outro tipo de prejuízo que possa decorrer dos atos fiscalizatórios do poder público.